Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor, por gentileza. Evangelho de Marcos. Obrigado, viu, Jefferson? Marcos, capítulo 10. Vamos ler a partir do 46. Aleluia. Senhor, nós te louvamos pela tua santa presença nesse lugar. Obrigado pelo teu Espírito que já tem se movido de uma forma tão linda aqui. Obrigado por cada louvor, cada adoração. Obrigado pela palavra, dízimos e ofertas. Obrigado pelas crianças que podem estudar a tua palavra. Muito obrigado. Obrigado por esse lugar que o Senhor preparou para nós. Pelo conforto que nós temos aqui e pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Te damos graças, Senhor. Quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre nós. E quantas ainda o Senhor derramará. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Marcos 10, 46. O cego de Jericó. Versículo 46. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Aleluia. Quero falar um pouquinho deste cego, o Bartimeu. O próprio nome diz, né? E já está no versículo 46, o significado do nome. O prefixo bar significa filho. Então ele era o filho do Timeu. Quem era o Timeu? Não sei, a Bíblia não diz. Alguns significados de Timeu é que significa homem honrado, homem estimado. Mas eu queria que você viesse comigo um pouco na condição deste homem. Nós não sabemos a idade, mas a condição dele era de um mendigo, de alguém que estava à beira do caminho de Jericó, na beira da estrada, assentado, pedindo esmolas. Essa era a condição. E era cego. Então eu fico imaginando, eu peço que você use a sua imaginação também, que este homem estava numa condição difícil. Então pensa, além de ser mendigo, de ser um pedinte, ele é cego. E Jesus está a caminho de Jerusalém. Então, foi a última vez que Jesus passa por esse caminho, que depois lá em Jerusalém ele vai ser preso, ele vai ser condenado e vai ser crucificado e morto. E Jesus está passando por esse caminho
E havia uma grande multidão junto com Jesus, seguindo Jesus. E este homem ouve que era o Jesus de Nazaré. Versículo 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré. E ele então vai fazer algo. Ele vai começar a clamar. E nessa noite eu quero chamar a tua atenção para o clamor deste homem. O clamor deste homem não foi um clamor em vão. O clamor deste homem não foi como ele fazia comumente, de pedir esmola, de pedir alguma coisa. É um clamor com fundamento. Repita comigo, clamor com fundamento. Por que clamor com fundamento? Porque o que ele clama é a própria profecia. Porque ele clama Jesus, filho de Davi. E quando a gente vai para o Velho Testamento, a gente tem promessas que foram estabelecidas no Velho Testamento, falando que o Messias, o Cristo, o Salvador, aquele que viria, ele seria da descendência de Davi. Quando o profeta Natã está falando com o próprio Davi em 1 Crônicas, e o Davi queria construir um templo a Deus, e o profeta fala, não, você não vai construir. Mas quem vai construir é o teu filho, é a tua semente, é o teu descendente. Na realidade, o Natã estava profetizando uma coisa que nem ele estava entendendo. Porque ao mesmo tempo que ele estava falando que o filho de Davi construiria o templo, que foi Salomão, havia carregado nesta passagem também que o filho de Davi construiria um templo ainda maior, que é Jesus. Construindo a igreja. E quando a gente vai em Isaías capítulo 11, versículo 1, dá para colocar aí, Sabrina? Há uma promessa do profeta Isaías. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Quem foi Jessé? O pai de Davi. Então, um rebento de Jessé, das suas raízes, um renovo vai frutificar, vai brotar, ou seja, vai nascer alguém da descendência de Jessé, da descendência de Davi. Olha o versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, ou seja, a plenitude do Espírito repousa sobre o descendente de Davi. E isso aconteceu com Jesus. Jesus recebeu a plenitude do Espírito quando ele saiu das águas do batismo. O Espírito veio sobre ele e repousou sobre ele. Jesus é o descendente de Davi. Quando a gente vê a genealogia em Mateus capítulo 1, versículo 1, Mateus faz questão de falar que Jesus era descendente de Davi. Dá para colocar aí, Sabrina? Sabrina é rápida. Mateus 1:1, genealogia de Jesus. Livro da geração de Jesus Cristo. E ele começa dizendo, filho de Davi. Por que filho de Davi? Porque Davi foi rei de Israel. Jesus é o nosso rei. Jesus não é só o rei, ele é o rei dos reis, que terá um governo, que tem um governo eterno e que nunca mais passará. O cetro, o governo não se afastará de Jesus, do trono. Ele é o Senhor. Então o Bartimeu, vamos voltar lá para o Bartimeu, de Marcos 10:46. Ele é mendigo, ele é cego, ele está à beira do caminho, mas ele tem
uma promessa no coração. Ele é mendigo, ele é cego, ele está no beira do caminho, mas ele tem no seu interior uma promessa, uma palavra. E o que é mais lindo é que havia uma multidão com Jesus. Mas quem tinha a palavra revelada no seu coração era aquele que ninguém dava nada. Se desse, dava uma esmola. Quem passava pelo caminho, que valor dava para o cego? Ninguém dava nada para ele. Mas este cego tinha algo diferente. Este cego tinha a revelação da palavra do profeta no seu coração. Como que ele aprendeu isso? Não sei. Alguém falou para ele, porque ele era cego, não podia ler, não sabia braille, porque nem o braille existia naquela época. Mas ele ouviu uma promessa, que havia o descendente de Davi, aquele que viria. E ele, quando ouve que Jesus estava passando, preste atenção no versículo 47, ouvindo que era o Jesus de Nazaré, ele já identifica no seu coração, no seu interior, este é o filho de Davi, este é aquele que o profeta falou, este foi aquele que a palavra disse. Eu creio na palavra, eu sou cego, eu sou mendigo, mas eu tenho a palavra. Então não tem nada a ver com a sua condição que você está vivendo, tem a ver com o que você tem no coração. Talvez você olhe a sua condição e você fala, está ruim. Está ruim o negócio. Mas não tem a ver com o que você está vivendo, tem a ver com aquilo que você acredita, tem a ver com aquilo que você crê. É isso que faz a diferença neste cego. Ele não está olhando a situação dele, ele não está olhando a condição dele, ele está com a palavra viva dentro do coração. E quando ele ouviu que era o Jesus, ele não ouviu, está vindo aí o Jesus, o filho de Davi, não. Ele ouviu o Jesus de Nazaré. O próprio Natanael, o discípulo, disse, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Esse, ele identifica. Este cego tinha a maior riqueza que um homem pode ter, a palavra revelada dentro do coração. É este o Messias, é este o filho de Davi. Então aquilo tomou ele de uma forma que mesmo sentado, se você prestar atenção no texto, ele começa a gritar sentado. Ele está sentado, então eu fico imaginando, sentado, mendigo, e começa a gritar sentado, porque o texto fala que só depois ele se levantou. E ele está clamando, e ele está cego. Fecha os olhos um pouquinho. Se coloca no lugar do Bartimeu. Você é um pobre, miserável, está pedindo esmola e é cego. E é cego. Talvez você poderia estar olhando para a sua situação, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando. O mundo é injusto comigo, o meu pai é chamado de honrado, mas olha a situação que eu estou. O meu pai é chamado de estimado, mas olha a situação que eu estou. Eu sou um cego, eu não tenho nada, eu sou um miserável, eu estou na beira do caminho, nem na cidade eu estou na beira do caminho pedindo esmola. Ele podia estar reclamando, ele podia estar lamentando. Não, ele está naquela condição, mas aquela condição não iria ficar assim, porque ele tinha no coração, vai vir o Messias. Vai vir o Messias. E quando ele ouviu que era Jesus, ele começa a clamar, tem misericórdia de mim. E as pessoas começam a dizer, fica quieto, cala a boca.
Olha aí o versículos 48, e muitos o repreendiam para que se calasse. Presta atenção, quando você tem uma palavra revelada no seu coração, quando você tem uma promessa que arde dentro de você, muitos vão querer dizer para você: isso aí não vai dar certo, isso aí não vai, que você não vai conseguir, fica quieto, essa promessa não é para você, olha a sua condição, você não tem condições para isso. E muitas palavras vêm, mas quanto mais palavras repreendiam, mais ele... O que ele fazia? Clamava. Eu lembro quando nós mudamos para Vinhedo, eu tinha 10 anos de idade. E aos 11 para 12 anos, a gente estava numa situação muito difícil. Minha mãe falou assim: eu não vai faltar nada em casa para comer, mas não me peça nada, se você quiser alguma coisa, vai trabalhar. E eu tinha ali 11 para 12 anos. E o meu primo trabalhava num restaurante ali no centro da cidade. E ele conseguiu para mim, e eu comecei a trabalhar lá de lavando copo e prato. Lavando copo e prato. Mas aí eu lavava copo e prato, e era uma choperia, né? E era muito copo, e era muito prato. Eu entrava às 5 da tarde, saía 2, 3 da manhã. 11 anos de idade. E eu via aqueles meninos servindo como garçom, né? E eu falava assim: eu quero ser garçom, vou ficar lavando prato e copo aqui a vida inteira não, quero ser garçom. Aí por uma ocasião lá me deram uma oportunidade, mas não tinha muita prática, né? Aí eu sei que o garçom ganhava por comissão. Então, você fazia uma fichinha, colocava o seu número, meu número é o número 1, lembra até hoje. Colocava lá, e aí, conforme mais você atendia, mais era a sua comissão. Ganhava 5% de comissão, lembra até hoje. E a primeira vez que eu fui como garçom, estou lá no teste de garçom, e eu encostei assim, e eu ouvi o patrão falando com o outro garçom, falando assim: ele não tem jeito para isso não. Ele não tem jeito para garçom não. Aí, olha a quantidade de fichinha que ele está atendendo. Isso aí não vai dar certo. Só que eu ouvi, ele não sabia que eu estava ali ouvindo. Eu poderia ter pensado assim: bom, eu acho que eu não dou jeito mesmo para a coisa. É melhor abandonar isso aí e deixa para lá. Mas não foi isso que aconteceu. Eu falei: é? Está falando que eu não vou conseguir? Está dizendo que eu não tenho jeito? Deixa para mim. Meus irmãos, pensa num menino. E aí todo final de mês, juntava os garçons assim e colocava o montinho das comandas de atendimento de cada um. Eu estava entre os maiores. Recebi a maior comissão. Comecei a ser a pessoa que mais atendia a gente, com 12 anos de idade, porque alguém falou para mim que eu não podia, que eu não conseguia. Muitas vozes vêm para apagar a promessa do teu coração. Mas você tem que fazer que nem o Bartimeu. Começa a gritar mais alto. Há uma promessa no teu coração. E você tem que se colocar nessa posição. Eu creio, clamava mais alto e clamava mais alto. Sabe o que acontece? Versículo 49. Me ajuda aí, Sabrina. Jesus, o que ele faz? Ele para. Ele estava indo para Jerusalém e aquele homem está gritando, e ele para. Ele para. Oh, aleluia. Se o Bartimeu tivesse dado ouvidos
para quem disse para ele: você não consegue, você não pode, você é cego, você é mendigo, você não tem que ficar gritando que nem um doido, você não é para isso, você é para sofrer, você é para ficar nessa condição. E ele não deu ouvidos para isso, ele não deu ouvidos para isso, ele clamou mais e Jesus parou. E sabe o que é lindo? Jesus manda. Oh, que coisa linda! Jesus manda chamar. Aí mudou o discurso, né? Porque aí quando Jesus manda chamar, aí eles vão até o cego e falam assim: ele te chama. Morde a língua, infeliz. Ele te chama. Tem bom ânimo. Levanta, ele está chamando você. Ué, cadê o povo que estava falando para ele ficar quieto? Ele te chama. Feche seus olhos. Vou repetir. Ele te chama. Ele parou. Ele te ouviu. Ele te conhece pelo teu nome. Aleluia. O Criador te chama. Oh, aleluia. Versículo 50, e ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus disse: que queres que te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista, eu quero ver. Olha que é lindo, versículo 52, e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. E ele então vai enxergar, e ele vai ver. E ele vai ver, aleluia, versículo 52, e ele viu, e logo viu. E sabe o que ele vai fazer? Ele poderia falar assim: agora eu vou correr lá na praia, porque eu nunca vi o mar, eu quero ver o mar. Eu quero subir na montanha, eu quero olhar Jerusalém do alto, tem tanta coisa linda para eu ver. Eu quero olhar para a flor, eu quero ver os passarinhos que eu tanto ouço, como é que eles são, qual a cor dos passarinhos. Ele poderia correr para ver tanta coisa, ele poderia correr para sua família. Eu quero ver meu pai, que eu sempre ouvi, mas nunca pude ver a fisionomia dele. Quero ver minha mãe, quero ver meus irmãos. Eu quero ver tanta coisa. Imagina alguém que nunca viu, poderia ver tanta coisa, mas sabe o que ele faz? Ele vai seguir a Jesus, porque os olhos dele queriam ficar em Jesus. Eu só quero te ver. Eu só quero te ver. Não quero ver o mar, não quero ver os pássaros, não quero ver ninguém. Eu só vou te seguir, e aonde o Senhor for, eu vou com os meus olhos, porque o Senhor me curou, o Senhor me salvou, o Senhor transformou minha vida. Os meus olhos estão em Jesus. Irmãos, o inimigo quer tirar os nossos olhos de Jesus. O inimigo quer tirar os nossos olhos da promessa, quer tirar os nossos olhos da palavra, mas não, você tem que continuar com os olhos em Jesus. Eu vou olhar para Jesus, eu só quero ver Jesus, é com Ele que eu vou andar, que eu vou seguir. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Sabrina, por gentileza, coloca para mim um texto. 2 Coríntios 4. Aleluia. Versículo 6.
Essa é uma informação importante para nós. Porque o Deus deste século versículo 4, desculpa, um pouquinho antes. Nos quais o Deus deste século, letra minúscula, falando do diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo tenta cegar as pessoas, mas o diabo só consegue cegar os incrédulos. O Bartimeu era cego fisicamente, mas enxergava espiritualmente. Ele era cego fisicamente, mas ele enxergava a promessa, ele enxergava a palavra, ele enxergava a revelação. Dentro os olhos do interior dele estava na palavra de Deus, não na sua condição, não no seu estado. O diabo cega o incrédulo, mas o crente ele não pode cegar. Tem crente aqui? Tem revelação da palavra no seu coração? Tem promessa aí? Aleluia! Então é com base nesta promessa que você vai clamar. É com base nesta promessa que você vai adorar. Oh, aleluia! Porque você não é cego, você vê. Oh, Jesus! Oh, aleluia! Não importa a condição que você esteja vivendo, importa o que a palavra de Deus diz. Oh, Senhor, não se limite pelo que as pessoas dizem. Não pare porque as pessoas mandam você parar. Não acredite na palavra do homem, acredite na palavra de Deus. É a promessa que vale, é a palavra que vale, é o poder da palavra que vale. A tua fé vai te salvar. Oh, Jesus, vamos adorá-lo. Oh, Espírito Santo, a palavra diz que você é mais do que vencedor. A palavra diz que você é próspero. A palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades. É o que a palavra diz, que Ele nos sarou. Oh, aleluia, enviei a minha palavra e os sarei. Oh, glória a Deus, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que te levanta, é a palavra de Deus que coloca de pé, é a palavra de Deus que muda a situação, é a palavra. Oh, eu creio, por isso eu falo, eu criei, por isso falei. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O Bartimeu é a personificação de fé, que literalmente não enxergava, mas espiritualmente os olhos estavam ativos. Eu fico imaginando como é que o Bartimeu ficou, depois de curado, olhando para Jesus. Eu fico imaginando aquele olhar de admiração. Ele segue Jesus. Ele te deixou para trás a capa de mendigo. Agora ele está seguindo Jesus. E os olhos dele estão no Mestre, com admiração. Ele é o Messias, Ele é o filho de Davi, Ele é o Rei. Ele é o Rei. Eu não estava enxergando, mas agora eu estou. E os meus olhos estão nele. Os meus olhos contemplam Ele, porque eu criei nele. Oh, Jesus.
Os meus olhos estão nele. Vai sair até música nova desse texto, né? Eu sei o que Deus está fazendo. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia. Quando tem uma promessa no seu coração, a fé faz você esperar com certeza. A fé faz você esperar com esperança. Aleluia, eu estou aqui. Eu estou aqui, firmado numa promessa, firmado numa palavra. Não estou baseado no que eu estou vivendo, estou baseado no que eu creio. Não estou baseado no que as pessoas dizem para mim, estou baseado no que eu creio. E quando falam para mim, ei, fica quieto, mas o meu clamor cresce. Aleluia. Eu acho que há uns 10 anos atrás, estávamos numa vigília no Trevo, e o profeta Renato, pai do pastor Edmilson, que vem e ministra para nós, um homem de Deus, eu lembro que Deus usou a vida dele para trazer umas promessas para a minha vida, para o meu ministério. E ele teve uma visão, ele era um homem de muitas visões, e numa das visões, isso deve estar até gravado lá no Trevo, ele falava assim: eu vejo bois, eu vejo um monte de gado, boi. E ele não entendeu a visão quando ele falou para mim. Ele falou: ué, será que você vai ter fazenda? Eu também não entendia, eu falei: amém, né? Eu estou vendo gado, boi, é interessante. E passou aí mais de 10 anos talvez, e aquelas promessas ficaram no meu coração. E é interessante que onde eu trabalho agora, quando eu saio, né? Eu gosto de caminhar na hora do almoço. E justamente, o que tem bem na frente, assim? Os bois. E todo dia eu saio lá. Né? Todo dia eu fico olhando aquela boiada. Porque eu fico alimentando meu coração. Deus é fiel. Tem uma promessa. Quando o pastor teve a visão dos bois há 10, 15 anos atrás, não lembro. Hoje eu falo: Senhor, já estou vendo os bois que o profeta viu. Então eis-me aqui. Está chegando para se cumprir o que o Senhor me disse. Sabe, irmãos, promessa é isso. Passa 10, 15, 20, 30 anos, não importa. Mas ela tem que estar viva dentro de você. Como o Jefferson falou aqui, Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Então, o que está ardendo no teu coração, você precisa regar com a tua fé, continuar crendo, porque Ele vai te chamar. E quando Ele te chamar, você tem que se colocar de pé, tem que jogar a capa velha fora e para falar para Ele: eis-me aqui, Senhor. Agora, se dissessem para o Bartimeu, ele te chama, ele fala: não, agora não, deixa para depois. Não, é agora. Quando ele te chama, aí você tem que se colocar de pé, você tem que jogar a capa. Por que Jesus não foi até ele sabendo que ele era cego? Jesus podia falar assim: ah, coitadinho do Bartimeu, é cego, está lá sentado, clamando, eu vou até lá. Tadinho, né? Não pode ver. Não importa que ele é cego, ele tem que vir a mim. Eu estou chamando ele. Então ele teve que se colocar de pé, ele teve que jogar a capa fora, e ele teve que ir até Jesus.
E Jesus é inteligente. Jesus faz uma pergunta para ele que parecia óbvia: que queres que eu te faça? Pois é, porque Jesus queria saber o que estava no coração dele. Então quando ele te chama, você tem que estar pronto, tem que estar preparado, tem que saber o que vai dizer. Porque quando Jesus te chamar e perguntar para você o que ele quer, o que você quer que ele faça, o que você vai dizer? Não vai falar besteira. Ele não é o gênio da lâmpada, tem 3 pedidos, não. Ele vai falar o que você quer. E você tem que estar pronto. Tem que saber o que quer. Tem que saber o que a promessa está no coração. Tem que levar a sério. Talvez seria a última chance do Bartimeu. Ele poderia falar: eu quero ficar rico, me dá dinheiro, porque eu estou aqui pedindo esmola. Não, eu quero ver. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia na frente de quem ele estava. Oh, aleluia. Ah, mas Jesus só chama o importante. Jesus só chama aquele que tem estudo. Não, Jesus chama aquele que está no caminho, aquele que está cheio, está abandonado, mas está cheio de fé. Ei, Jesus vai te chamar. Aleluia. Orele barachere carabás. Oh, vai falando com ele aí. Oh, e a gente adora, porque o Espírito Santo está se movendo aqui, irmãos. Ei, não seja como Adão, que o Senhor caminhou pelo jardim. É onde ele estava. De onde você está? Por que você está escondido, Adão? Ei, não se esconda. Ei, não se esconda. Não, não, não. Oh, Espírito Santo, Ele está te chamando. Ei, você tem que jogar essa capa fora. Até quando vai carregar essa miséria? Até quando vai carregar essa maldição? Até quando vai carregar esse peso? Oh, Senhor, vai ter que jogar fora, vai ter que mudar de vida. Tem que mudar. Oh, Senhor, ei, você vai ter que levantar. Não dá para ficar prostrado, não dá para ficar sentado, não, tem que se colocar de pé. Oh, aleluia. Põe-te de pé, que falarei contigo. Oh, Senhor, eita, Ele é o Deus que coloca de pé. Ele é o Deus que coloca de pé. Faz você levantar. Levanta o pobre do monturo. Eita, Herekonobassuriandanai. Oh, Jesus, tem que chegar mais perto. Quando Ele chama, tem que chegar mais perto. Não dá para falar de longe. Não dá para falar de longe. Tem que chegar mais perto dEle. Oh, Senhor, chega mais perto de Jesus. Não dá para ficar de longe. Não, Jesus, não faça como Israel. Moisés, vai você falar com Deus. A gente vai ficar de longe, porque Ele é fogo consumidor. Não, 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 não. De longe não dá. Tem que chegar mais perto. Oh, aleluia. Eu quero ver, Senhor,
Aquilo que eu não estou enxergando, eu quero ver. Aquilo que eu não consigo enxergar, eu quero ver. Abra os olhos do teu povo, Senhor, para que vejam. Ilumina o entendimento dos teus filhos nessa noite. Mostra, Senhor, a beleza da tua santidade. Mostra as riquezas da tua glória. Mostra a santa vocação, Senhor. Oh, Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças. Porque tem tanta promessa que o Senhor já entregou aqui. Tem tanta coisa linda que o Senhor vai mostrar que a gente não estava vendo. Obrigado por aqueles irmãos que estavam distantes, mas que hoje chegaram mais perto. Obrigado, Senhor, por aqueles que vão lutar contra as vozes que dizem não. Que vão lutar contra as vozes que dizem você não pode, você não consegue, você não é digno. Nós vamos vencer essas vozes. Nós vamos vencer a palavra de maldição e de morte pelo poder da tua promessa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória a Aleluia. Aleluia. Vai virar vigília. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Pode se assentar em nome de Jesus. Oh, aleluia. Pastor. Oh, Espírito Santo. Sabrina, Deus vai alegrar o teu coração nesses dias, tá? Começa a agradecer, tá bom? Uma graça de Deus vindo sobre ti hoje. Não desanima. O Senhor é contigo. Ele te sustenta com a destra dele. E Ele te diz, você é minha. Aleluia. Depois você conta a bênção, tá?